Deus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia, não é? Muito bem, tá aí o hino da harpa cristã. Não sei porque toda vez que eu vou fazer uma live para levar a palavra de Deus, a internet fica lenta nesse celular, né? Mas não tem problema não. Pegue aí a sua Bíblia e vamos para o capítulo 5, versículo 17, né, do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos fala da primeira comunidade, fala das ações dos apóstolos após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, fala da importância de se manter firme na fé, não importa qual o problema, o que possa vir a te acontecer. Você pode, inclusive, por pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo ser encarcerado, ser levado para a prisão, mas não temas, não retroceda, não é? Não volte atrás em sua palavra, pregue o Evangelho a tempo, a fora de tempo, na prisão, em liberdade, onde você estiver, na sua casa na noite de hoje, pode ser também no leito de hospital, pode ser lá dentro da prisão, fora dela, no local onde você se encontra. Pregue a palavra do Senhor, leia a Bíblia, faça disso aí um hábito natural de todos os dias, né? Se achegue para Deus, porque como diz o hino da harpa que a gente acabou de cantar aqui, a trombeta está para tocar e ele estará voltando e em breve, muito breve, mas está muito breve mesmo, ele virá nos buscar. E é claro, ele vai buscar aqueles que estão guardando a sua palavra, que estão guardando os seus mandamentos, que estão guardando tudo aquilo que a Bíblia ensina, ou aquilo que é ensinado, não é, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a graça, Ele é o Cordeiro, só nele é a salvação. Eu já vi inclusive vários bispos da Igreja Católica e vários padres em várias redes sociais dizerem isso. Essa semana eu vi mais um bispo falar que só há salvação em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação, senão nele e através dele, não é? Então, com todo esse vigor, com toda essa força, embora que às vezes eles possam ter fraquejado um pouco na fé, ali no momento em que Jesus foi preso, no momento em que ele foi levado para a prisão, que ele foi imolado, que ele foi crucificado, que ele foi morto, os discípulos de Jesus eles podem ter ficado dispersos, meio receosos, alguns deles podem ter ficado assim, nossa, mas o mestre, ele veio a morrer, mas aí quando Jesus ressuscita e que vem, volta para eles e que prova para eles que ele realmente é aquilo tudo que ele dizia, não é? É aquilo tudo que ele dizia e que ele tem na mão a chave do céu e a chave também do inferno e que ele agora sim pôde fazer a ligação, nos comprar com o seu sangue, para que nós possamos ter de volta e termos o direito de nos encontrar mais uma vez no reino de Deus. E ele pôde também, através de tudo que ele fez, trazer esse reino de Deus para cá. Agora há pouco, no início da oração aqui em casa, a gente se ajoelhou, a gente orou o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso tem sempre aquele pedido, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como já é feita lá no céu. Então, é através disso, é através dessa palavra que nós cremos que o reino de Deus já se encontra em nós, e ele está em cada um de nós que cremos no Filho do Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E a partir do momento em que você deixa, eu vou repetir, que você abandona o pecado, que você abandona as práticas negativas, que se volta para Jesus, o reino de Deus começa a habitar dentro de você. Então o reino de Deus ele já se faz presente nessa terra. O reino de Deus já está presente nessa terra, já está vivo dentro de mim e dentro de você que crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E crendo nisso, a partir do momento em que os apóstolos tomaram para si, não é? Tomaram para si essa chave,
de vitória e de libertação, eles não mais tiveram medo e eles realmente pregaram e pregaram com vontade. No domingo passado eu falei aqui de Pedro e de João, que foram presos após curar um paralítico na porta do templo, né? Na porta do templo, aquele paralítico lá daquela história das moedas, né? Em que virou até tema de música, quando o paralítico pede dinheiro, porque era o costume dele pedir dinheiro, e aí Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e andou. Todo mundo já sabe essa passagem, não é? Então foi isso que eu preguei aqui no vídeo da semana passada, do último domingo. E nesse domingo, que é o primeiro dia da semana, não é? Eu vou continuar aqui no capítulo 5 e agora eu vou para o versículo 17. Né? Por quê? Porque quando cheios do Espírito Santo, da glória de Deus, os discípulos começaram a pregar, e aí eles pregavam mais e mais pessoas em Jerusalém, mais e mais judeus criam ainda mais no que eles pregavam, e em Jesus como o Messias prometido, aquele que viria para salvar os judeus, não é? Para salvar os judeus, quanto mais eles criam, mais os discípulos eram perseguidos, principalmente pelos mestres do Sinédrio, porque eles detinham, não é, todo o poder sobre o Israel, não é, sobre o país. Não é? Eles não eram só mestres, eles não eram só doutores da lei, eles não eram só os sacerdotes do templo, eles também detinham o poder político sobre a sua gente, embora que eles ainda tivessem que, mesmo assim, responder para um rei nefasto, que era um tal de Herodes, né? E depois para o seu filho, né? E mesmo assim ainda tinham que responder também para o governante romano, que na época era Pôncio Pilatos, e depois, né, o imperador Tito foi o que veio e tirou Pilatos e mandou destruir o templo, destruiu tudo, e foi todo mundo disperso. Mas até isso acontecer, nós vamos aqui o que acontece com os discípulos de Jesus, que continuaram pregando em Jerusalém, continuaram pregando em Israel, continuaram curando pessoas em nome de Jesus, expulsando espíritos imundos em nome de Jesus, fazendo prodígios e fazendo milagres, e aí sendo perseguidos, né? E sendo perseguidos, e eu acho que esse evangelho daquela época, e o evangelho quando ele é pregado também nos dias atuais, ele está sofrendo o mesmo tipo de perseguição no mundo. Vejam como o mundo tem se comportado nos dias atuais, as coisas que estão acontecendo, as revoltas, as brigas, as divisões, né? As imolações, e tudo o que tem acontecido nesses últimos dias, a gente está vendo se cumprir muito da palavra de Deus, das promessas que estão aí para esses últimos dias, e voltamos a ter no mundo mais... Não é voltamos a ter, nós temos agora um aumento da perseguição às pessoas em que amam a Deus, que professam a sua fé, a sua religião em nosso Senhor Jesus Cristo, e também que amam a sua pátria e a sua família, não é? A sua família, e não tem como você amar o seu país e a sua família, os bons costumes, uma boa educação, sem que você seja um seguidor de Jesus, um praticante da palavra de Deus. Não há como, né? Não há como. Então hoje sim está havendo uma perseguição, mas a palavra do Senhor diz: não temam, perseverem, porque grande será o teu galardão no reino dos céus, no reino dos céus. Então vamos para cá, para a palavra, lá no versículo 17, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram de inveja, porque os discípulos estavam nas cidades, os discípulos estavam em Jerusalém fazendo aquilo que eu já falei. Então eu vou até voltar um pouco antes aqui, né? Até um pouco antes, no versículo 14, não é? No versículo 14, ainda dentro do capítulo 5, e diz assim: e a multidão que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Eu já até falei sobre isso. De sorte, versículo 15, que transportavam
enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas ou camas, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns dos doentes que estavam ao chão, nas camas. E aí, só a sombra de Pedro, ao passar nesses doentes, eles ficavam curados. E até as cidades vizinhas de Israel corriam muita gente lá para Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados pelo poder, pela glória de Deus, pela manifestação do Espírito Santo que estava nos profetas. Aliás, não nos profetas, nos discípulos, desde o dia em que as línguas de fogo foram vistas na festa de Pentecostes e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E daí então eles começaram a ter mais força e mais coragem de pregar o Evangelho de Deus. E a fama sobre o que agora acontecia com Pedro, aquele discípulo do qual era o mais velho, era o que mais esteve perto em Jesus, em todas as coisas, em todos os milagres, em todo lugar que Jesus ia, ele sempre levava 3 discípulos com ele, e um deles era justamente Pedro. E sobre Pedro, não é, foi aquele que Jesus disse, não é, que ele era a pedra, e sobre essa pedra o edificarei a minha igreja. Tá? Edificarei a minha igreja, preste atenção. Então, o poder do Espírito Santo de Deus que estava em Pedro fazia com que as pessoas que criam no Evangelho, no que Pedro pregava junto com os outros discípulos, e os discípulos iam aumentando cada vez mais, as testemunhas, que apóstolo significa testemunhas, iam aumentando cada vez mais, porque mais e mais pessoas corriam para ouvir a palavra, para ouvir a pregação, criam nela, e os seus pedidos eram atendidos, eles eram curados de enfermidades, como acabamos de ler, eles eram transformados, as pessoas ficavam curadas e até mesmo espíritos imundos eram expulsos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Jesus de Nazaré. Você quer fazer alguma pergunta? Não, só você falar aqui. Então, Pedro, quando ele passava nas cidades, e principalmente em Jerusalém, foi onde ele mais ficou e foi onde ele mais pregou, e de lá ele não saiu, a não ser para uma viagem até Jope, que nós vamos ver mais na frente, aqui no livro dos Apóstolos, onde ele vai ver a primeira comunidade fora de Jerusalém, montada por Paulo. E quando ele chega lá, Paulo, que foi o último discípulo nomeado por eles, e quando ele chega lá, ele vê uma multidão de mais de 3.000 pessoas em Jope, e justamente de pessoas que não eram judias, que não tinham nascido em Judá, que não tinham nascido em Israel, mas que eram pessoas tidas pelos judeus como... Como é que eles chamavam as pessoas que não eram de Israel? Gentios. Gentios, minha filha, você tá, né? Abra a boca. Eram gentios, né? Então, mesmo os gentios que iam a Jerusalém, que criam na pregação de Pedro, que viam Pedro e que já estavam ouvindo falar, né? Ficavam abismadas e iam mesmo, e levavam doentes, e levavam pessoas, e colocavam as pessoas nas calçadas, e por onde as ruas em que Pedro passava, bastava a sombra de Pedro passar pelas pessoas, e elas ficavam curadas. E aquilo era algo realmente incrível, porque Jesus disse que se tu creres nele, e se tu creres nele, andar com ele e guardar os seus mandamentos, tu poderás fazer obras até maiores do que a que ele, o mestre, fez. Isso estava acontecendo com Pedro. E Pedro estava sem nem mesmo dizer nada, nenhuma palavra. Eu vi já em vários vídeos, em algumas igrejas por aí, testemunhos de pessoas que acreditam que uma simples toalha de um apóstolo, de um discípulo, de um pregador curava doentes. Sim. Nós vimos, sim, na Bíblia, e você vai ler, se você quiser pesquise, porque tem Paulo lá na região, lá da Tessalônica, da Capadócia, naquela região onde hoje é a Turquia, das 5 primeiras igrejas,
não é? Até as toalhas em que Paulo usava era repassada para as comunidades, e nessas comunidades onde tinham doentes, aquela toalha era passada nos doentes, a toalha que tinha sido usada por Paulo, e havia unção nela, e aquelas pessoas eram curadas por conta daquela toalha usada por Paulo. E assim estava acontecendo com Pedro em Jerusalém, não era toalha, mas apenas a sua sombra. Não é? Porque no meio disso tudo, de itens ou de sombra, ou da presença da pessoa, ou de ouvir a pregação, o que faz o verdadeiro milagre é a tua fé, é a tua crença. É isso o que faz a cura. É se você pedir e pedir com fé, a sua cura vem, o seu milagre ele acontece. Agora, se tu duvidar, se tu tiveres dúvida, se tu achares que tu não pode, que tu não é merecedor, é melhor tu nem pedir. Porque não adianta, se você não tem fé, você não vai poder alcançar a Deus. Então as coisas estavam acontecendo e o ministério em Jerusalém estava crescendo, e embora as perseguições, embora toda aquela luta, embora alguns sendo presos, outros sendo mortos, né? O Sinédrio querendo fazer todo um abafa, mas eles não conseguiam. Até mesmo nós vamos ver aqui na palavra que um dos principais líderes daquela época, mais estudiosos e doutores da lei, Gamaliel, ao qual Paulo estudou toda a sua formação na lei mosaica, o próprio Gamaliel, ele diz em um discurso lá no Sinédrio, do que adianta nós ficarmos contendendo contra esses discípulos de Jesus, porque se o que eles pregam não forem de Deus, logo se acabará. Mas se o que eles estão pregando e fazendo forem obra do próprio Deus, é digno nós, sacerdotes, contendermos contra o Deus Altíssimo. E aí todos do Sinédrio ficaram quietos, calados. Não é? Então vamos aqui agora sim para o versículo 17, não é? Porque como muitos milagres estavam acontecendo, e por intermédio desse Pedro, não é, que nós já vimos no capítulo anterior, ele sendo levado ao Sinédrio, e lá ele dando um testemunho maravilhoso e com palavras muito bonitas e bem entendíveis, e aí os doutores da lei do Sinédrio diziam: mas não é este um indulto, não é este um não letrado? Como é que ele falou, fez esse discurso tão bem feito e falou tão bem? Não é que quer dizer que Pedro era um ignorante, um analfabeto. Simplesmente eles diziam: mas não é este Pedro que não estudou a lei, não é nem um doutor da lei? Como ele pode ter citado a lei dessa forma e falado dessa maneira e ter feito uma defesa brilhante, bonita sobre Jesus? Então todos ficaram maravilhados com Pedro. Então vamos aqui, porque as coisas estavam acontecendo e acontecendo ebulições, fique calada. E diz assim o versículo 17: e levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Versículo 18: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Prenderam os apóstolos mais uma vez, porque eles estavam pregando, porque eles estavam curando pessoas. Versículo 19: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora e disse, versículo 20, ide, apresentai-vos mais uma vez no templo e dizei-o ao povo todas as palavras desta vida. 21, versículo 21, e ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam mais uma vez. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos, os filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas
Versículo 22, mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram. Versículo 23, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos as portas, ninguém achamos dentro delas. Versículo 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viram a ser aquilo. Então eles prenderam os discípulos de Jesus, mas eles não esperavam que um milagre como esse à noite fosse acontecer, de um anjo aparecer na prisão, abrir as portas da prisão, e os guardas estavam lá a noite toda. E tinham guardas, e tinham várias portas para se chegar até a sala onde eles estavam, mas ninguém viu. E as portas foram abertas e eles saíram tranquilamente e seguiram a ordem que o anjo deu e foram novamente pela manhã para o mesmo lugar onde eles haviam ido outros dias, outras vezes, a voltar a pregar a palavra de Deus, voltar a pregar o Evangelho. E o mais incrível no que nós acabamos de ler é que a palavra diz que pela manhã os sacerdotes, os chefes, chamaram a guarda e disseram: vão agora lá buscar aqueles dois, ou a Pedro, a quem nós mandamos prender ontem. E quando os chefes da guarda chegam, eles encontram os guardas lá na prisão. As portas estavam fechadas do mesmo jeito. Mas como se o anjo havia aberto as portas para Pedro sair? E as portas estavam fechadas do mesmo jeito. Mas quando abriram as portas, eles não estavam lá. Não tinha ninguém dentro da cela. E isso foi realmente algo miraculoso. Não é? Algo incrível. E deve ter sido um espanto tremendo. Porque os guardas devem ter dito: mas senhor, nós não dormimos e nós não saímos daqui. E ele anoiteceu aqui e agora não amanheceu, como pode isso? E foi realmente um espanto. Tem muitas pessoas que estão presas dentro de pequenos problemas e fazem desses pequenos problemas uma gota d'água caindo em um copo, em uma tempestade. Mas Jesus quer te dizer essa noite que Ele tem a solução, que Ele te ajuda se tu tiveres fé, e que não há prisão ou cadeia da qual Ele não possa te tirar de lá, se tu o quiseres como teu único e suficiente Salvador. Porque a pior das prisões que o homem pode passar, sem dúvida nenhuma, quando eu falo homem, eu estou falando de todos, homens, mulheres, é a morte. Não há prisão pior do que essa. É por isso que no ditado popular aí, o cara chegou e aí estava uma confusão e o homem querendo ser muito, como se diz, muita autoridade, não é? Eu acho que era um delegado e disse para o senhor, ele disse: se eu te prender, ninguém te tira. Ele disse: com o tempo, com advogado, com dinheiro eu saio. Agora, se eu lhe prender, você é que não sai de lá de jeito nenhum. Aí ele ficou: mas como? Se eu sou delegado? E você é o quê? Ele disse: eu sou coveiro. Realmente dessa prisão aí é difícil alguém sair, né? Sai ou não sai? Mas notem que existe uma chave, e essa chave está nas mãos de Jesus, e Ele pode sim te tirar desta última prisão, que é a morte, porque Ele venceu até mesmo a morte
para nos dar liberdade e nos dar a certeza de que nós temos uma vida futura pela frente, grandiosa na glória do nosso Deus Todo-Poderoso, para todo aquele que crê, para todo aquele que não duvidar, que Jesus sim venceu, ressuscitou e abriu as portas do reino de Deus para que os seus filhos pudessem entrar novamente. E isso é que faz uma grande diferença do ser humano. Nós temos essa oportunidade porque lá no início, quando Deus cria o homem do barro, do pó da terra, não é? Em que ele forma Adão, e aí quando ele forma Adão em seu corpo, e para fazer com que o corpo de Adão tomasse vida, Deus vai lá e sopra nas narinas de Adão. E esse sopro de Deus que ele coloca em Adão é o seu espírito. É o seu espírito. Então, o corpo por si só não poderia se mexer, se movimentar e viver. Então, ele coloca espírito dentro daquele corpo que ele fez do pó da terra, do barro da terra, Adão. E aí Adão começa a ter vida, né? Vida. Então, com esta vida e depois o espírito que está dentro de cada uma das pessoas, né? De cada uma das pessoas. E agora voltando aqui, quando alguém morre, esse espírito que foi soprado nas narinas, o fôlego de vida, ele volta para o Criador. Mas se existia algum empecilho, se existia algo tampando, travando essa trajetória do espírito dos homens, das pessoas de voltarem para Deus, Jesus veio para isso, para quebrar essa barreira e nos recolocar de novo em encontro com o Pai, com o Criador. Não existe situação mais maravilhosa do que essa. Não existe situação mais maravilhosa do que essa, né? O Espírito volta novamente para Deus. Que maravilha! Voltando então aqui para a pregação, sobre tudo o que estava acontecendo, né? Sobre Pedro sendo preso de novo, o anjo o tirando da prisão, a prisão continuando fechada com os guardas, e os guardas sem saber o que havia acontecido, e o que será que aconteceu quando o capitão volta então lá para o chefe do sinédrio para dizer que foi até a prisão, mas aquele preso que estava lá, que tinha sido colocado de noite, já não amanheceu lá, mas os guardas estavam lá e as portas ainda estavam fechadas. Então no versículo vou voltar aqui no 25, diz assim, né? Aliás, o versículo 24 diz: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo, porque os guardas voltaram e disseram: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, quando abrimos, mas ninguém achamos dentro da prisão. O anjo foi lá à noite e tirou Pedro de dentro da prisão. Então não tenha medo, pregue a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que isso te leve à prisão ou até mesmo à morte, não tenha medo, porque há uma promessa de uma recompensa para aquele que crê, para aquele que prega a verdade e para aquele que prega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma recompensa. Então não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar de Jesus, não importa o que isso venha ali acontecer. Não tenha medo daqueles que podem fazer mal somente a teu corpo. Mas, segundo a Bíblia diz, mas temas sim aquele que pode, além de matar o teu corpo, matar também a tua alma. E as pessoas não atendem para isso. As pessoas têm que estar convictas e têm que colocar na mente que existe ainda algo pior. Existe ainda algo pior que pode lhe acontecer. Então creiam, peguem esse entendimento, porque a palavra ela fala muito disso.
Jesus ele se vira para os seus discípulos e diz: porque temais, não temais ao homem que pode matar somente o teu corpo, mas temais sim aquele que além de poder matar o teu corpo, pode matar também a tua alma. Então, creia no Senhor. Então, voltando para cá, o capitão foi lá e falou, e todo mundo ficou perplexo, como Pedro saiu assim da prisão na madrugada. E versículo 25, capítulo 5 do Atos dos Apóstolos diz: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que estavam na prisão estão lá no templo de novo pregando para o povo. Versículo 26, então o capitão com os servidores foi lá e os trouxe, não mais com violência, porque parece que já estavam era com medo de Pedro, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Versículo 27 diz: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e os sacerdotes os interrogou, dizendo, versículo 28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome, ou seja, no nome de Jesus? E eis que encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Mas na verdade quem entregou Jesus para ser morto por Pôncio Pilatos foram os sacerdotes do templo, do Sinédrio. Versículo 29. Vamos ver o que Pedro responde para eles. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro tinha ouvido do próprio anjo do Senhor que o libertou da prisão, é dizer: voltem lá para o templo, o mesmo lugar onde você está, e continuem pregando a palavra. Continue pregando o Evangelho de Jesus. Continue dando testemunho de que Jesus é sim o Filho do Deus Altíssimo, que Ele ressuscitou dos mortos, que está vivo e sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai vir julgar toda a terra, todos os vivos, todos os mortos, todos aqueles que estão na prisão ou que ainda estão libertos, aqueles que estiverem vivos ou mortos, todos eles serão julgados, até mesmo aqueles a qual o corpo foi consumido pelo fogo. Também o fogo terá que dar conta de volta do corpo dessas pessoas no dia do juízo. Aqueles que morreram no mar, nos rios e desapareceram, as águas terão que devolver o corpo dessas pessoas para que elas sejam julgadas. Aqueles que já estiveram enterrados no pó da terra, a terra vai devolver todas essas pessoas para serem julgadas no dia do juízo. E Pedro foi convocado para isso, para dar o testemunho de que aquele Jesus, aquele Nazareno, aquele jovem Nazareno pregado na cruz, morto, ele fez tudo isso e vai fazer muito mais. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso. Dê testemunho dele como eu estou dando agora. Versículo 29, vamos ver a resposta que Pedro dá para os doutores da lei que queriam proibir de qualquer jeito de Pedro pregar sobre Jesus. E eu lembro a você, vou voltar aqui no que eu já falei. Era só Pedro andar na cidade, até mesmo a sua sombra, ao passar por alguém que estava com um espírito imundo, o espírito imundo saía daquelas pessoas. Alguém que estava doente, aleijado, acamado, bastava a sombra de Pedro. Pedro não precisava nem impor as mãos e fazer uma oração, apenas a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. É o que diz esse capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos então à resposta de Pedro para o Sinédrio mais uma vez. Pedro e os apóstolos todos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e eu estou repetindo essa palavra porque eu acho ela muito importante, porque com diligência, com perseverança e até mesmo com medo, você obedece tão facilmente e fielmente à ordem de um homem, que é um simples mortal como você. Mas obedecer os mandamentos de Deus, você não obedece. Você o rejeita até mesmo Deus, leva uma vida de qualquer jeito, na bagunça, na mentira, na prostituição, na roubalheira,
Vive do jeito que tu quer, não é isso? O livre-arbítrio. Continua vivendo. Mas hoje você está ouvindo a palavra. E você está sabendo de que isso tudo que você faz, que não é bom aos olhos de Deus. E que Ele vai te cobrar mais tarde. Então não deixe para a última hora. Porque normalmente as pessoas só deixam para a hora da morte, ou para a hora que estão com uma doença grave, e que aí passam a se lembrar do Deus Criador, do Deus Altíssimo, desse Jesus Nazareno que eu estou falando agora. E muitas das vezes é somente assim que as pessoas do mundo se lembram de Jesus. E muitas ainda ficam dizendo: mas Senhor, por que tu permites que isso aconteça, essa doença, porque permitisse a morte de um ente querido? Todos nós temos um juízo a cumprir. Nem mesmo os fiéis, aqueles que seguem a Jesus, poderão fugir do seu juízo. A lei é para todos. Assim, eu vou voltar aqui em Adão, que eu falei lá no começo, que foi feito do barro. Deus soprou nas narinas de Adão o seu espírito, e esse espírito vai ter que voltar para prestar conta com Deus. Eu vou ter que prestar conta com Deus. Você vai ter também. Para uns uma recompensa, para outros não vai ter recompensa. Pense bem nisso. Fique atento. Veja como você está vivendo o que você está fazendo. E quando eu falo dessa história de Adão, do espírito, note que o mesmo castigo que foi dado para Adão lá no começo, quando ele peca, Adão, infelizmente, é condenado à morte junto com todos os outros que vieram após Adão até os dias de hoje. E assim até o final dos tempos, da última geração, até a vinda do juízo, não é? E nesses dias, notem que muitas pessoas estão a assimilar, estão procurando a Bíblia, estão indo no livro de Apocalipse, e pegam o livro de Apocalipse, onde tem várias profecias, ou pegam o livro de Daniel, onde também tem várias profecias, e ficam assimilando com as coisas que estão acontecendo atualmente nesta terra. É guerra, rumores de guerra, terremotos, incêndios, catástrofes. O que está acontecendo com o coração das pessoas, cada vez preferindo mais a maldade do que o amor, do que a bondade, do que a amizade, do que a fidelidade, preferindo mais as trevas do que a luz. E o nosso país hoje está passando por um momento difícil, e não é só o Brasil. Todos os países do globo estão vivendo uma cadeia revoltosa. E as coisas vão piorar mais ainda, e eu me alegro. Eu não vou olhar para que as coisas que estão ditas no livro que vão acontecer não aconteçam. Eu não vou ser contra Deus. Se Deus colocou aqui na palavra de que essas coisas vão acontecer, eu me alegro, porque eu espero que tudo o que está escrito se cumpra, para que nós possamos ter a nossa recompensa. Não é? Então tem pessoas que ficam gritando: misericórdia, Senhor, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque o mundo está se acabando. Deixem-se acabar. Se está escrito, vai ter que acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá bom? Então vamos aqui para a palavra, vamos continuar aqui. Eu vou agora para o versículo 30 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30, diz assim: olha Pedro falando para os sacerdotes, que foram reclamar com ele: por que tu se soltou da prisão? Como foi que tu saiu da prisão? Se nós te botamos lá na prisão e tu amanheceu o dia fora da prisão, de novo pregando no templo, tu é teimoso, hein, Pedro?
Ameaçaram Pedro para ele não falar mais de Jesus, para ele não mais pregar e para ele não curar mais ninguém. Mas vamos ver o que Pedro responde no versículo 30. Ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Veja o que eu já havia falado. Versículo 31. Deus com a sua destra, com a sua direita, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas eles pregavam isso ainda por não terem abrido o entendimento de que o ato de ressurreição de Jesus não foi só para a remissão da casa de Israel, ela se estendeu também como graça ao mundo inteiro, a todo aquele que aceita o Evangelho de Jesus e o tem como seu legítimo, único e suficiente Salvador, como Filho do Deus Altíssimo, e eu creio nisso. Eu também sou alcançado por essa graça e você também pode ser. Então diz: o Deus com a sua mão direita o elevou a príncipe salvador para dar a Israel e ao arrependimento, a remissão dos pecados. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre os discípulos de Jesus na festa do Pentecostes, ele continua sendo derramado até os dias de hoje para aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus, que creem, que andam segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E eu gostaria que você se alegrasse com isso, porque isso é maravilhoso. Coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, ainda acontecem nos dias atuais. E a Bíblia não ser só um livro de contos de fada, mas sim de algo real que aconteceu e que em suas profecias, em suas palavras, continuam acontecendo nos dias atuais, mais de 2000 anos depois. Vamos então ao versículo 32, diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram para matá-lo, porque os chefes dos sacerdotes não acreditavam, eles não queriam jamais acreditar que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Messias, do qual eles ainda hoje aguardam. Os judeus ainda hoje aguardam a vinda do Messias, do Salvador. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda, eles ainda estão aguardando a primeira. Mas Jesus já veio, já pregou, já nos trouxe libertação, já nos tirou do cativeiro, já nos livrou. Mas os judeus, eles continuam e eles têm Jesus apenas como um grande profeta da religião cristã. Eles não reconhecem Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. Eles continuam crendo na própria mentira que eles mesmos criaram. Então essa história de criar mentira e contar ela até que ela venha a se tornar verdade é antiga, não é dos dias atuais. Que situação é esta, né, minha gente? Vamos então ao versículo 34. No 33, eles querem já matar de novo Pedro por conta de mais um testemunho que Pedro dá de Jesus, e ele não temeu em dar o testemunho, mesmo que isso lhe custasse a morte. Mas vejam que existem julgamentos que aconteceram e acontecem em nosso próprio país, enquanto uns vão lá e mentem em julgamento e prejudicam pessoas inocentes, que permanecerão presas por conta de uma mentira. Mas Pedro, ele não retrocedeu em suas palavras. Ele testificou mais uma vez: Jesus é o Filho do Altíssimo, e aqueles que nós aguardávamos. Ele é sim o Messias, o Salvador, o Remidor. Versículo 34, é isso?
Mas olha só aquilo que eu falei antes, lá atrás, de Gamaliel, vem aqui agora, diz: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Versículo 35, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Olha só, ele foi lá instruir os chefes dos sacerdotes, Gamaliel. Ele usou a mente dele, né? Ele observou bem as coisas que estavam acontecendo. E aí ele diz no versículo 36, ainda Gamaliel continua e diz: porque antes destes dias levantou-se, ele vai dar um exemplo de alguém que se levantou a pregar e fazer alguns milagres, vejam só. Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntaram um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Ou seja, muita gente acreditou em Judas Galileu, formou uma grande multidão ao redor dele também. Mas este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Versículo 38. E agora digo-vos: dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados cabendo contra Deus, aquilo que eu falei. Então Gamaliel, ele vai lá, cita alguns exemplos de homens que passaram antes de Jesus, que fizeram certas revoluções em Israel, mas que morreram e os discípulos deles foram dispersos, mas que Jesus, que também havia sido morto na cruz pelos próprios sacerdotes lá, entenderam? E aí Gamaliel diz: se o que eles dizem desse homem for só coisa de homem, isso logo o povo vai deduzir e não vai mais segui-los. Mas se o que eles pregam, se o que eles falam e as coisas que eles estão fazendo acontecer for de Deus, quem somos nós para contender contra Deus? Abrir os olhos de alguns, porque o coração de muitos ali do Sinédrio estava cheio de ódio, de rancor, e Satanás havia tomado o coração deles para perseguirem os discípulos de Jesus. E vejam só, e vai acontecer mais à frente, eu vou ler no próximo vídeo, eu vou pregar sobre isso. Então vamos aqui ao versículo 40. E concordaram com ele, né? Ali, na frente de Gamaliel, eles concordaram com ele. Chamaram os apóstolos e, tendo-os açoitado, ainda mandaram dar uma peia neles dois, lá no Pedro. Rasgar a roupa de Pedro e darem várias chicotadas em Pedro, olha. Chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, e ainda se retiraram com alegria, pois diz assim que eles, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E hoje em dia você não vê mais isso, você não vê padre, você não vê pastor, você não vê pregador, você não vê nenhum que se diz cristão ou evangélico. É muito difícil você encontrar alguém que esteja disposto a fazer isso que Pedro fez por Jesus, até mesmo de ser preso, ser açoitado, e ainda sair alegre, porque Pedro se achou digno de ter passado por tudo aquilo, por ser um discípulo verdadeiro de Jesus, e de não ter negado Jesus diante dos poderosos. Pedro não teve medo, Pedro foi lá e pregou de novo sobre Jesus, Pedro foi lá e testificou novamente sobre Jesus.
E mesmo depois, tendo sido mandado ser açoitado, mas Pedro ainda saiu, foi alegre. Ainda saiu, foi cheio de graça e cheio de glória e revestido ainda mais pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo, fecha então o capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, enche-nos então um pouco com a Tua glória, Senhor, com Teu Espírito Santo. Faz, Senhor, com que nós também viemos a poder ser merecedor dessa Tua graça, da Tua salvação, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa usar essas redes sociais, as ruas, as praças, as igrejas, os locais de trabalho, para falar do Teu nome, para falar em Teu nome, ó Jesus Nazareno, para que a gente não tema esses dias difíceis, os quais nós estamos passando, para que as pessoas não se enfraqueçam, não desfaleçam na fé, não passem por essa tal apostasia de que vai passar, mas se for para passar, Senhor, que nós possamos passar te dando glória sempre, meu Deus Todo-Poderoso, porque não é só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade, de ansiedade, de enfermidade, nós estamos aqui diante de muitos, dando o testemunho de que Tu és o Filho do Deus Altíssimo, o único e suficiente Salvador, que só a Tua graça nos basta, nos acolhe, e que vivendo isso e vivendo o Teu Evangelho, nós poderemos e passamos a ser dignos também de herdar aquilo que está preparado para cada um que Te segue, Jesus Nazareno. E nós cremos nisso, e eu espero que você que está me assistindo creia também. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia! Que maravilha, né? Que maravilha! Ah, Senhor e meu Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, ajuda a nossa fé, ó Senhor Jesus Cristo, ajuda a aumentar a nossa fé, a termos mais e mais convicção, ó Deus, de que Tu está nos olhando, está nos assistindo e que nossas preces, as nossas orações, aquilo que nós pedimos pode sim estar se chegando a Ti, até ao Teu trono, até porque os nossos pedidos são verdadeiros, nós pedimos a Ti e falamos contigo aquilo que o nosso coração está cheio, ó Deus Todo-Poderoso, para que também a gente pede que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, não é? Que também possam crer na Tua palavra, no que foi dito e no que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que eu venho pregando e que eu coloco nesse vídeo para as pessoas, Senhor, para que chegue e toque no coração delas, para que elas se sintam confortadas diante das dificuldades, dos problemas. Senhor Deus Todo-Poderoso, toca no coração dessas pessoas, os transforma, os deixa melhores, Senhor, troca esse coração de pedra e coloca o coração de carne, Senhor, e Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, também trazendo providência às pessoas que estão enfermas, às pessoas que estão doentes, que estão desenganadas, envia o Teu anjo, aquele que faz o milagre de cura as pessoas, traz aquilo com que elas estão pedindo. Atende o pedido dessas pessoas que é feito de coração. Oh Deus Altíssimo, a Tua palavra nos diz que a todo aquele que procurar, encontrará, e se perseverar em bater na porta, ela vai se abrir, e aquilo que pedir será dado. Oh Deus Todo-Poderoso, coloca em nós o Teu Santo Espírito, nos livra do mal, de tudo que é ruim, Senhor, e nos dá a Tua graça e a Tua paz. Amém, Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia.